Olá pessoal, está começando mais um Conexão Cristo Vive e hoje conosco está o nosso amigo e irmão em Cristo, Jadir Chanel, e o tema de hoje é política. Já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo, manda aí para todo mundo, ok? Chama a vinheta que vamos começar o programa. Ok, estamos de volta e hoje conosco está aqui o nosso amigo e irmão em Cristo, Jadir Chanel. Seja bem-vindo, Jadir. Obrigado pelo convite, obrigado por participar desse programa que é de muita importância para o coração e para a mente de todo brasileiro. Ok, como vocês sabem, eu costumo trazer aqui alguns amigos nossos, né, e irmãos em Cristo aqui da nossa igreja que têm as suas profissões um pouco diferentes, né? E hoje nós vamos falar com o Jadir Chanel sobre política, a política atual, a situação política do nosso estado, né, na nossa cidade também. E nada melhor do que trazer aqui, né, o Jadir Chanel, que tem a sua vida aí na política, né, já há algum tempo. Então, Jadir, conta pra gente aí como foi a sua história na política, como que você ingressou na política? É interessante porque eu comecei a me interessar na política em um momento muito conturbado na política brasileira, quando foi aquela questão do impeachment do Fernando Collor de Mello, né? E estava aquela inflação e aquela situação toda onde foi confiscado poupança, e aí eu busquei me inteirar mais da situação e apaixonei pela política. Porque política, as pessoas acham que tem que gostar. Na verdade, não tem que gostar. A pessoa tem que acompanhar porque ela é necessária na vida de todo cidadão. Certo, tem-se o ditado popular aí que religião, futebol e política não se discute, né? E eu acho que isso é uma máxima completamente equivocada, não é verdade? Com certeza, totalmente equivocada, porque na verdade o discutir não é brigar. O discutir é eu ouvir você e você me ouvir. Eu aprendo com você e você acaba aprendendo comigo. A gente cresce juntos, entendendo a visão um do outro. Então isso tanto na política, quanto na religião e quanto no futebol. Isso é muito importante para o entendimento, porque todo ser humano, ele nasce sem saber nada. Então, ele cresce no conhecimento, ouvindo, vendo, né, participando. Então, tem que ser discutido esses assuntos. Certo. Bem, eu entendo um pouco de política e acredito que hoje aqui eu vou sanar muitas dúvidas minhas, né, e algumas curiosidades. E eu vou te fazer algumas perguntas, né? Eu sei que você já tem mais inteirado do assunto do que eu, né? Então, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua concepção, da sua visão. Qual que é a sua visão da política atual, da política do nosso estado, né? Econômica, financeira. Como que você analisa o nosso estado, Jadir? Olha, o nosso estado, no momento, ele está numa posição que jamais acreditava que estaria, pelo fato de que o governo estadual, quando nessa legislatura ele entrou, ele herdou uma dívida de 154 bilhões. É muito dinheiro, é muito grande a dívida que o governador Romeu Zema ele herdou do governador anterior. Mas, brilhantemente, ele, um ótimo gestor, ele foi cortando gasto e trabalhando. Você tem uma ideia, tinha 26 secretarias, ele reduziu para 12. Ele cortou, por exemplo, ali na cidade administrativa, aquela toda praça verde, aquela vegetação toda bacana lá, gastava muito dinheiro. Ele passou a utilizar o trabalho dos presos, que ia para lá fazer o trabalho e diminuindo a sua pena. Então, o cenário político estadual, ou o cenário financeiro estadual, ele surpreendeu pelo fato de uma boa gestão.
Certo, eu acho que é muito difícil a gente não se posicionar, né? Ficar, no caso, à direita do nosso governador, porque é notório aí, né, as melhorias que ele tem feito aí no nosso estado. Lembrando também, né, que ele teve uma grande importância nessa época de pandemia, né? E eu acredito que a economia do nosso estado, ela se manteve estável devido às belas decisões do nosso governador. Sim, né? sim. E também o investimento, o trabalho dos mineiros, para você ter uma ideia, Minas, ele sobrepôs o PIB de Minas, sobrepôs os outros estados. Bateu 5,1% o crescimento do PIB em 2021, em plena pandemia, que não estava só Minas Gerais, estava o país, o mundo em pandemia, e Minas Gerais cresceu, desenvolveu em meio à pandemia. Certo. O nosso governador, se não me engano, ele é do Partido Novo, né? Isso. Esse é um partido, assim, no caso, ele é um partido mineiro. Como que é esse partido? Esse Partido Novo, esse nome novo vem de onde? Tá, mas esse Partido Novo, ele é recente e ele está fazendo um trabalho totalmente diferenciado de outros, por isso que ele chama Novo, diferenciado. Para se ter uma ideia, existe sim, foi votado pelo Senado, um recurso para o fundo eleitoral de 4,9 bilhões para se gastar em campanha. E o Partido Novo, ele abriu mão totalmente desse recurso, da parte que lhe caberia. Porque é um absurdo imaginar que o cidadão de bem que está trabalhando de cedo até o pôr do sol, nascer ao pôr do sol, e pagando imposto para político fazer campanha. Porque há 34 anos e meio atrás, se eu quis ser um cabeleireiro, eu tive que pagar o meu curso, eu tive que comprar minha ferramenta. Então, todo cidadão, para ele crescer, ele tem que ter investimento, tem que fazer um investimento. Agora, por que na política é o dinheiro público que tem que bancar as eleições? Então, o Partido Novo, ele literalmente está inovando a política no país. Acredito eu que as próximas eleições, outros partidos terão que engajar nesse propósito, porque os brasileiros estão, sim, aprimorando o conhecimento político, vendo como rege a política brasileira. Certo. Bem, isso aí realmente, Minas Gerais tem uma grande importância no nosso estado, né? Economicamente. A nossa cidade também, graças a Deus, né? É uma cidade bem assim, constante no seu comércio, né? Nas indústrias. E eu acredito que Minas Gerais é um dos estados mais importantes economicamente do nosso país, né? Interessante. Economicamente, né, como saiu o PIB, como mencionei, e interessante também, por exemplo, se comemora agora dia 21, né, dia de Tiradentes, e Tiradentes, ele buscou uma melhoria para o estado que, na verdade, abrangiu todo o país, né, porque os Estados Unidos já tinha se emancipado da Inglaterra, e agora o Brasil ainda estava à mercê da coroa portuguesa. Então houve aquela revolução, todo aquele trabalho para a independência, né, de Minas Gerais, um estado independente, e que foi uma independência do país. Então é interessante mencionar a importância de Minas no cenário nacional. Por exemplo, tivemos Juscelino Kubitschek, que Brasília existe por causa de um mineiro, que trabalhou a ideia de centralizar o cérebro governamental do país, né? E, por exemplo, também, no caso do Zema, o envolvimento, o trabalho dele, por exemplo, o prefeito da nossa cidade. Então, cada um, porque Minas não é simplesmente terra, não tem como falar de Minas sem falar do povo mineiro. E não tem como falar do povo mineiro sem mencionar essa terra maravilhosa que é Minas. Então é interessante saber que Minas é constituída por pessoas que têm prazer de vê-la crescer, desenvolver, né? E de escrever uma nova história, está sempre uma nova história sendo escrita.
Bem, é interessante você falar, porque a gente se aproxima aí, então, do feriado, né? De 21 de abril agora, que é Tiradentes, né? E a gente fala... Joaquim José da Silva Xavier. Joaquim José da Silva Xavier. Isso aí eu aprendi na 4ª série, não lembro mais não, né? Também você me lembrou. Então, às vezes você imagina assim, eu não quero falar de política, eu não gosto de política, mas com certeza você vai folgar no dia 21 de abril aí e eu quero que você se lembre por que esse feriado acontece, né? Por uma questão política. Por um político mineiro que se impôs, né? E teve a sua morte aí, se tornou aí, né? Um herói, né? Da pátria. Pela luta, né? Em favor da nossa pátria. Em favor do povo. Isso, do povo. É interessante observar que o imposto que se cobrava, que a coroa portuguesa cobrava dos mineiros, era exorbitante. Era 1/5 da produção. Então, tinha que 2/5 da produção. Era 20% de todo o trabalho das minas de ouro. Então, de forma que Joaquim José da Silva Xavier, ele como militar que era, e também da influência que ele tinha com grandes nomes da época, que trabalhou sobre isso, só que ele levou pior, ele que foi degoado, mas ele deixou um legado de uma luta que foi vencida depois da sua morte, né? Trazendo o Brasil à sua independência nacional. Certo, bacana. Algumas informações que eu nem lembrava mais, né? Mas lembrando então, repetindo para você que está nos assistindo, este feriado que está se aproximando tem tudo a ver com política. Então que a gente não possa se esquecer disso, da importância da política no nosso país, né? No nosso estado. A política é necessária. Claro. Porque não tem como, tudo passa na política. Até uma rua para mudar de mão tem que ser analisado politicamente da legalidade. Então, não tem como viver sem política. Então, o brasileiro ele tem que buscar se informar melhor sobre a política para que ele possa viver melhor. Ele tem que inteirar daquilo que ele paga caro, porque em média é 4 meses por ano que o cidadão trabalha para pagar imposto. Então é necessário que ele saiba aonde está indo o alto tributo que ele paga, né? Como está sendo gerido esse recurso, que vai voltar para ele sim, em educação, segurança, saneamento, e tem que voltar nisso, e não em cabide de empregos, em benfeitorias para políticos, né? Mas sim, tem que voltar para o povo. E é interessante observar que eu acho que só na política que o patrão, ou melhor, que o funcionário ganha mais que o patrão. Porque o patrão é o povo, a maioria é salariado, né? E o político com tantas regalias. Então é interessante as pessoas observar para que venha se adequar à situação dentro de um funcionamento que não venha trazer uma sobrecarga ao contribuinte. Certo, realmente. Jadir, já que você tocou nesse assunto aí, está chegando as eleições, né? Acho que em outubro agora. Já temos 6 meses para as eleições. 6 meses que faltam para as eleições. É interessante isso. Tá, então me diz aí, o que mudou alguma coisa? Eu me perco às vezes na questão de agora nós vamos votar em deputado, senador, sim, presidente, e mudou mais alguma coisinha? Como é que está a política agora? Mudou a formatação, porque antes os partidos faziam coligação, e aqueles partidos nanico, aqueles partidos pequenos, fazia alianças com o outro, para depois pegar lá uma secretaria e fazer parte de um governo, né? E agora não, agora cada partido vai ter que fazer sua própria legenda e eleger seus próprios deputados estaduais, federais e senador. E é interessante que nós vamos votar agora, dia 5 de outubro, para deputado estadual, deputado federal, para senador, governador e presidente. Então é interessante observar que a gente está bem atento sobre quem são eles. São pessoas que têm uma vocação política ou são pessoas que têm apenas interesse
próprio. São pessoas que vão trabalhar, representar dentro da necessidade ou apenas vai ficar em cima de emendas parlamentares? Porque a emenda parlamentar, é até bom a gente salientar sobre isso, que é um recurso que o governador, por exemplo, ele é obrigado a ceder bens e serviços para cada município. Só que isto é levado através do deputado. Esse ano deu 5 milhões para cada deputado direcionar. Aí o deputado pega e fala assim, não, eu quero uma estrada para tal município, eu quero uma viatura para outro município, eu quero 2 ambulâncias para... Então ele direciona, mas direciona um recurso que veio do cidadão. Então, o deputado, ele não faz com o dinheiro do bolso dele, ele não é bonzinho. Não é questão de ser bonzinho. Ou ele trabalha pela a população, ou simplesmente ele fica fazendo pose para tirar foto, né? E uma das questões que a gente tem que deixar bem claro, que o deputado, por exemplo, no caso tanto estadual quanto federal, ele tem que representar as necessidades do povo. E uma das questões que está bem abrangente em todo o nosso estado, por exemplo, Copasa. A Copasa, se você gasta R$100 de água, você vai pagar 95 de esgoto para jogar ela fora. A proporção de 95%. Só que a Copasa é 51% do Estado. Então, quem é que elabora as leis, que faz o direcionamento da empresa? Evidentemente, o Estado que é majoritário, que no caso seria o legislativo direcionar. E você não vê, por exemplo, deputados brigando sobre essa questão para baixar o valor, né, dessa taxa tão alta. Da mesma forma, o governador Romeu Zema, ele está com problema na CEMIG. Está faltando energia para as grandes empresas. O que acontece? Com a Copasa, o povão vai na rede social, reclama, Mas no caso da energia, o povão não sente tanto, porque energia é de sua residência, de sua casinha, beleza. Mas o grande empresário, o que ele faz? Ele coloca lá um gerador a diesel para gerar energia, ou ele coloca energia solar, mas de toda forma, o que aconteceu? Já de mandatos anteriores. Tiraram os recursos da CEMIG e investiram em 4 estados brasileiros. Em vez de estar inovando e melhorando a energia em Minas, fizeram investimento fora, onde chegou a sucatear a estrutura da energia em Minas, e estamos tendo problema. Oscilação da energia, ou então falta, porque o empresário vai querer abrir uma indústria em tal bairro. Lá não tem energia suficiente. Então isso aí não está tendo por quê? Questão de investimento. Então o deputado tem que brigar para isso. Não é simplesmente questão de direcionar bens e serviços. Onde que a pessoa tem que analisar, porque não tem nenhum político que arrombou porta ou pulou o muro. Todos os políticos entram pelo voto da população. Então a população que é responsável por colocar pessoas com integridade, com seriedade na política. Né? Então, ótimo salientar. É necessário, para que tenhamos uma boa gestão, pessoas comprometidas com o que é certo. Certo. Agora eu tenho uma questão minha, Jadir, e isso é um problema, acho que a gente tem na sociedade, que é aquela questão do posicionamento. Você acha importante a gente se posicionar firmemente com os nossos candidatos? Tipo, agora está chegando para o presidente, a gente já teve tanto problema com o presidente, né? E eu me posiciono muito forte na questão. É claro que eu não brigo, não discuto com ninguém, mas eu me posiciono muito forte em relação ao nosso atual presidente, que para mim fez um trabalho extraordinário. Então, se posicionar, isso é errado, é certo? Devemos nos posicionar, sim ou não? Interessante que Martin Luther King, ele eternizou uma frase que ele trouxe na época. Que ele falou que o que incomodava ele não era o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Então o que acontece? Graças à tecnologia, à rede social, as pessoas estão se envolvendo mais. Isso é ótimo. As pessoas estão discutindo nos seus grupos de família, grupos de empresa, grupos de igreja, né? É interessante observar isso porque tem que ser discutido. Porque não vai haver
outro, acredito eu, não vai haver outro ser humano perfeito, 100% perfeito. O único foi Jesus Cristo, que viveu apenas 33 anos porque mataram ele. Agora, não vai ter um político 100%, mas só que as pessoas têm que escolher então o menos ruim. Já que não tem um perfeito, vamos escolher o menos ruim, que tenha um princípio de quê? De responsabilidade, de respeito ao dinheiro público. E é interessante porque é o seguinte, até eu costumo dizer que eu não sou bolsonarista, não sou mesmo bolsonarista. Porque é o seguinte, se aparecesse qualquer um outro que fosse menos ruim que o Bolsonaro, claro que seria ele, entendeu? Só que dentro da conjuntura que estamos vivendo hoje, não apareceu, porque eu achei que o Romeu Zema ia abrir uma porteira de grandes empresários que já está bem sucedido para fazer um nome, escrever uma história, né, deixar um legado, mas não. Então são poucas as pessoas que se interessam na política até então, que eu acredito agora com esse avanço vai aparecer mais pessoas, né? Agora uma coisa, eu falei questão do governo do presidente, mas uma coisa a salientar é que, por exemplo, até eu questionei um cliente outro dia, falei assim, quem ganhou o título pro Galo? Foi o Cuca, que é um bom treinador, ou foi os jogadores que foram ótimos? Aí ele, mais que todo atleticano, tem aquela postura aí, pô, cara, não, que é isso? Não tem como, se o treinador for ótimo e não tiver bons jogadores, ele não consegue tirar resultado. E da mesma forma, se os jogadores forem ótimos e não tiver um bom treinador, ele não vai saber administrar as peças que ele tem? Eu falei, falo tudo. Porque, na verdade, o time que o presidente colocou como ministro, o Brasil sobreviveu a essa pandemia por causa de ótimos ministros. Evidentemente que, como seres humanos, sujeito a erro, mas os acertos deles é que nos trouxe um avanço enorme. E isso é provado em números. É matemática, não é puxar o saco de ninguém, não. Porque eu falo o seguinte, o Brasil não deixou de ser terceiro país do mundo. Ele continua sendo terceiro país do mundo. Só que o PIB de 2021, o Brasil ficou em quarto lugar no mundo. Como se explica isso? Evidentemente que o nosso carro-chefe é o agronegócio. E o agronegócio não ficou em casa como quis os governadores e prefeitos. O agronegócio continuou trabalhando. Então, isso e o ministro da Infraestrutura pôs a mão na massa, por exemplo, a Transamazônica, desde os anos 60, trator puxando caminhão atolado, aquela coisa e tal, asfaltaram. A linha férrea, que é o transporte mais barato do mundo inteiro. O último presidente que investiu em transporte ferroviário foi o Sarney. Então, qual a questão? Hoje tem locomotivas puxando dezenas de vagões do Mato Grosso até o Porto de Santos. Então isso trouxe um avanço no agronegócio brasileiro e que o nosso país ficou em quarto lugar no PIB mundial. Então nós temos que ter orgulho de ver que o país está crescendo, independente da sigla partidária que seja o presidente, o principal fator é o caráter, a vontade, o respeito com o dinheiro público. Como eu já disse aqui, né, Jadir, repito, contra fatos não há argumento, não é verdade? Contra números, né? Contra números também, né? Então hoje a gente está falando sobre política de uma forma tranquila, né? Como se deve ser, né? Estamos discutindo e debatendo sobre política da melhor forma possível. E essa era a minha preocupação, se eu deveria ou não me posicionar. Às vezes você tem medo da sociedade, do que vão falar. Às vezes tem algum petista ou sei lá de outro partido que vai achar ruim da gente se posicionar a favor do nosso presidente, né? Então eu acredito que é bom a gente esclarecer isso, que realmente a gente precisa se posicionar mesmo. Não só assim, verbalmente, mas com o nosso voto. Não é verdade? Exato. Eu acho que é muito importante. E o voto, por mais que você tenha apenas um voto, eu tenho apenas o meu voto e cada cidadão só tem um. Mas um voto consciente seu, um voto consciente meu, um voto consciente de cada cidadão pode melhorar o meio que vivemos. E as próximas gerações é que vão sentir e viver o resultado
do nosso feito. Então, é momento sim de refletirmos para não errarmos, ou errarmos menos. É verdade. Jadir, eu quero agora entrar num assunto. Me permita você entrar nesse assunto. Eu, sim, já acompanho a sua vida política já há algum tempo, como você sabe, né? E acredito que muitos aqui dos nossos irmãos e amigos também têm acompanhado a sua vida política de um certo tempo. E percebemos que você fez um enorme trabalho como vereador na nossa cidade, um trabalho expressivo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco. Estou sabendo que você recebeu um convite diretamente do nosso governador, que você falasse um pouquinho sobre essa novidade aí para nós. É interessante que esse convite já foi até há mais tempo. Eu estava vereador e o então, quando estava candidato ao governo do estado, Romeu Zema, ele esteve aqui em Nova Serrana. Eu fui o único vereador que foi para recebê-lo. E conversando com ele pegou e virou para mim: cara, você está dentro preenche sim todo o requisito do Partido Novo, na ideologia do partido, de trabalho. Por que você não vem para o nosso partido, né, compor a gente, para a gente fazer um ótimo trabalho? E aí, como eu já estava no exercício, né, como vereador, agora que eu resolvi então aceitar o convite do governador Romeu Zema para candidatar no Partido Novo, né, que será um prazer trazer novas ideias, né, novas formas de trabalho para melhorar o nosso estado, o nosso Brasil. Então é isso aí. Então, nós sabemos agora, de primeira mão, o nosso irmão Jadir é pré-candidato, né, Jadir? Pré-candidato. A deputado estadual. Então, quero deixar aqui já o meu apoio, né? Como já vem te apoiando há algum tempo. Acredito eu também que os nossos amigos e irmãos também há de apoiar você também, né? Até mesmo pelo seu belíssimo trabalho que você fez aqui como vereador na nossa cidade, né? Que ficou realmente marcado na nossa história. Eu agradeço. Agradeço e agradeço já antecipado a todos que vão apoiar pelo fato de que não é para mim. Você não vai estar apoiando o Jadir Chanel. Você vai estar apoiando alguém que vai, com respeito, te representar. Com respeito, levar todas as causas a trazer uma solução, uma melhoria, um crescimento para o nosso estado, para a nossa Nova Serrana, né, e região e nosso estado de Minas Gerais. Verdade, eu acredito que é importantíssimo, né? Que sejam realmente, muito bom a gente eleger deputados da nossa terra, né? Pessoas da nossa confiança, do nosso meio. Eu acho que é muito importante isso, e é por isso que eu já logo de cara quero deixar aqui o meu apoio a você, né? Porque é da nossa terra, é gente como a gente, é neoserranense. Então, nada melhor, né, do que deixar o nosso apoio aqui ao Jadir Chanel. Jadir, queria agradecer a sua participação no nosso programa, que você possa deixar aí um abraço para todo mundo que está te ouvindo. Eu que agradeço o convite e agradeço a todos pela paciência de nos assistirem e que Deus abençoe nossa cidade, nosso estado, nosso país. É isso aí, pessoal. Hoje nós conversamos com o nosso amigo e irmão em Cristo, Jadir Chanel. Eu agradeço a você que esteve conosco nessa gravação, que você possa deixar o seu like aí no nosso vídeo. E eu espero você no próximo Conexão Cristo Vive. Tchau, tchau!